começar então, já vou passando a palavra para o Gustavo. Gustavo, uma pergunta aqui, vou replicar a pergunta que eu fiz no início. Entre saber e fazer, como é que faz, Gustavo? Explica para a gente aí. Vamos lá, meu amigo. É, Inicialmente, devo dizer que o que nós vamos compartilhar, né, ao longo dessa transmissão é fruto de reflexões pessoais, de coisas que ouvi de outras pessoas e que julgo oportuno, creio que possa ser útil para alguém de alguma forma, como está sendo para mim. E é tão interessante porque a reflexão vem bem nesse tom aí, né? Puxa, eu sei e não consigo fazer, eu tento e falho. O que está faltando, né? E, e é interessante que quando a gente começa a ir nas obras espíritas, seja Kardec, seja a psicografia subsidiária, né, que veio aí com Chico, Divaldo, enfim, a gente começa a perceber que existem orientações muito claras a esse respeito e que, de certa forma, trazem para nós um pouco de conforto e incômodo. Porque os espíritos nunca só confortam, senão a gente acomoda. Mas eles também nunca só incomodam, porque senão a gente desespera. Então, ao mesmo tempo que eles nos confortam, eles nos impulsionam a algo mais. E quando a gente pensa nesse tema, né, saber e fazer, é muito natural que exista dentro de nós um conflito. É muito natural que exista o conflito entre aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. Isso se dá por várias razões, e creio a principal delas tem a ligação com o fato de que, para saber, basta, basta ler, basta meditar. O saber é um processo muito mais rápido. Então, é, eu estou discutindo com alguém e eu apresento um argumento lógico, pode mesmo acontecer que a discussão ali se encerre, porque basta um argumento para se mudar um pensamento. Um argumento bem estruturado, bem fundamentado, ele será, numa pessoa de boa vontade, ele será suficiente para que essa pessoa modifique o seu modo de pensar. Mas o fazer, o agir, ele não provém só do pensamento. Porque se fosse assim, bastaria a gente saber o que precisa ser feito, então faríamos. É porque o fazer é um fruto. E a semente desse fruto está no coração. Então, não bastará saber, precisará sentir. Por isso há aquela frase de Alcione tão comentada, quando ela fala: o evangelho é um vasto caminho ascensional, e para percorrê-lo não bastará estar informado. Um preceptor do mundo nos ensina a escrever, a falar, o mestre nos ensina a proceder. Por isso, então, ela termina dizendo: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse processo do sentir, ele é um processo mais lento. Porque o sentir, ele não pode ser imposto. E aí é tão interessante, porque quando a gente então começa a varrer as obras, né? Eu sempre brinco assim que eu acho que Jesus Jesus é extraordinário, né? Nas maneiras que ele tem de conduzir algumas coisas. E Jesus, frente a frente com Saulo de Tarso, às portas de Damasco, Saulo pergunta para ele assim: Senhor, o que queres que eu faça? E aí eu brinco que se eu sou Jesus, eu falo assim: pega papel e caneta aí, que é muita coisa, meu amigo. Você começa a escrever aí que eu preciso que você faça muita coisa. Jesus não fez isso. Entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. E na verdade não foi dito quase que nada, né? Dali, Saulo vai para o deserto, 3 anos no deserto. Dali, depois ele visita Pedro, mais 3 anos no deserto em Tarso. Aí ele começa a tarefa. Porque se no começo Saulo estava interessado no fazer,
Jesus já estava interessado no sentir. Não adiantaria mandar Saulo naquele momento para a tarefa, porque senão aconteceria o que de fato aconteceu em Damasco. Ele chegou na sinagoga querendo convencer todo mundo. Por quê? Porque ele achou que era um processo intelectual. Ele não ponderou que ele ficou frente a frente com o amor encarnado, né? Então, nem todos tiveram a experiência que Saulo teve. E por isso ele não conseguiria, de imediato, convencer todo mundo. Então, há distância do saber e fazer, porque saber é um processo imediato. O fazer é a gestação, é o florescimento da semente para depois dar fruto. Só que, e aí, um dos pontos principais, né, que nós gostaríamos de trazer aqui hoje é pensar: será que tem problema mesmo eu não conseguir fazer tudo que eu sei? Será que o problema está aí em eu saber muito e não conseguir fazer muito? Será que esse é o problema? Então, acho que esse tema passa por essas coisas, sabe? Por essas reflexões. Será que nós seremos condenados intimamente? Será que a nossa consciência vai nos cobrar porque não fizemos tanto quanto sabemos? Então, essa reflexão de hoje, ela nasce mais ou menos nesse ponto. Refletindo um pouquinho sobre qual é realmente a questão aqui. Qual que é realmente a questão aqui? Será que será que a gente é convidado a fazer uma evolução a toque de caixa? Será que isso é possível? Desrespeitando talvez sentimentos, percepções sinceras. Não estou falando de perversidade, eu estou falando de opinião sincera. Nem todo mundo que erra quer errar. Nem todo mundo que cai quer cair. Né? Perfeito, Gustavo. Deixa eu já interromper aqui. Quanta coisa interessante, quantas linhas diferentes que a gente pode abordar esse tema, mas é muito interessante porque eu acredito que toca um pouco de cada um de nós. E a ideia é exatamente ir por aí. A gente se reconhecer nessa reflexão e tentar nos entender e perceber quais são as nossas dificuldades. E tem um ponto aqui que o Gustavo tocou e repetiu 2 ou 3 vezes, que eu até sublinhei aqui, eu acho primordial, essencial, que é o fator sentir. Eu quero seguir por aqui nesse momento. Porque assim, vamos lá, entender intelectualmente, perceber inicialmente aquilo que faz sentido, o caminho que a gente quer seguir para a nossa vida, aquela direção que a gente acredita que é melhor, e claro que a gente vai estar falando aqui de Jesus e os ensinamentos do mestre, principalmente no lado moral, todo o aspecto da humildade, todo o aspecto da caridade, como o caminho, assim, encontrar a felicidade, porque no final das contas, o que a gente vai estar falando aqui sempre é de felicidade. A gente vai estar falando dessa busca, dessa realização, mas não aquela felicidade lá depois, porque muita gente nem acredita nisso. Ah, porque depois que eu desencarnar, aí eu vou conseguir alcançar, que aqui é o mundo das lamúrias e penas, etc, etc. Calma, pessoal, calma. Vamos entender que dá para ser feliz tanto quanto o possível aqui. E o ensinamento do Mestre Jesus não é para lá no plano espiritual, é para aqui. No plano material é aquilo que a gente está vivenciando agora, uma proposta imediata de realização. Mas não adianta só no aspecto intelectual, só no raciocínio. O raciocínio é o primeiro momento onde a gente vai ter aqui essa percepção de falar: gostei, é legal, vou por aí, vou seguir o mestre. Dá o follow, né? Vou seguir o Jesus, vai lá no Instagram, no Facebook, vou seguir. Vou seguir a ideia. Agora, vem o mais importante, que é o sentir. Porque se a gente não sentir, fica fraco, não tem muita estrutura, fica vago. O processo do sentir é quando a gente tem uma teoria, e aí depois que a gente vai lá e comprova e fala: é verdade, é gostoso, é bom mesmo esse negócio.
Vou fazer um exemplo aqui, pessoal. Quem me conhece sabe que eu gosto dos exemplos mais bobos possíveis para tentar ilustrar. É assim: eu vou ir para Uberlândia, não conheço Uberlândia, tá? Aí o Gustavo fala assim para mim: Ô Nelson, vai aqui num restaurante aqui que tem uma comida mineira que é boa demais. Olha, o nome do restaurante é tal. E aí eu vou lá, falo: é mesmo? É, aí pronto. Todo mundo fala, eu busco no YouTube, vejo, tem vários reviews, o negócio é bom mesmo. Então tem a proposta de ir até lá. Agora, eu preciso estar comendo aquela comida e sentir e ter aquele gozo, o prazer, a realização da vivência no restaurante, para aquilo fazer sentido para mim. Porque só falar que é bom, e se eu não for lá e tentar experienciar e vivenciar ter aquela experiência realmente, aquele contato com os meus sentidos, vamos colocar assim, eu estou falando do paladar, é um exemplo bobo, né? Mas aí sim que aquele restaurante vai tocar, digamos assim, a minha alma, e eu naturalmente vou voltar para Portugal, e alguém vai para Minas Gerais e fala: olha, vai lá em Uberlândia, porque tem um restaurante lá que é top. Por quê? Porque eu fui lá e senti, vivi e vivenciei aquilo. Então, saindo do restaurante aí de Uberlândia, depois você me dá o nome, tá, Gustavo? Vamos trazer para o Mestre Jesus. É vivenciar a proposta do Mestre. É sair só da teoria. O que a gente está fazendo aqui? O que o Gustavo e o Nelson estão fazendo aqui agora? É trazer a teoria, claro que é o primeiro passo. Quando a gente vai para o centro espírita e se inscreve num estudo sistematizado, e a gente busca palestras, a gente busca se aprofundar toda a parte teórica, todos os conceitos, é importantíssimo, claro que é importantíssimo. Que é esse primeiro momento de buscar o melhor intelectualmente, buscar essa percepção do caminho que a gente quer tomar para a nossa vida, a direção que faz sentido. E quando a gente está falando aqui do Mestre Jesus, é aquilo que nos toca. Para quem não é espírita aqui, de outra religião, o Mestre Jesus é o ensinamento que aqui nos toca, que nos traz o caminho da felicidade, o ensinamento do Mestre. Agora, para reproduzir isso, o convite que eu faço é o seguinte: vai lá no restaurante e experimenta. Vai lá para sentir, para vivenciar aquela experiência de verdade e ter contato com aquilo mais profundamente. Porque aí, naturalmente, isso retroalimenta. Em que sentido? Eu vou lá, eu experienciei um pouco aquilo que o Mestre Jesus me trouxe, me tocou, e naturalmente eu falo: "Epa, esse negócio é bom, hein? Vou fazer mais um pouquinho, e vou sentir mais um pouquinho". Agora, não é aquela coisa de botar na conta lá para o plano espiritual, que muitos de nós ainda vivemos isso, fazendo a contabilidade no banco de bônus hora. Fala: "Não, não, agora é sofrimento, mas eu estou acumulando lá no banco no banquinho de bônus hora para depois de desencarnar ter a benesse". A benesse é hoje, agora, pessoal. Digo por mim, tá? Se não for agora, não faz sentido. Dentre provas e expiações que estamos vivenciando, ainda assim podemos alcançar a vivência da felicidade, a realização como um caminho. E esse caminho a gente está falando de escolhas diárias. Eu acho que é um pouco disso. Ou não, talvez a gente vai devagando muito, né, que esse é um tema que dá para a gente ir em diversas direções, mas que o Gustavo está trazendo aqui, e que é importantíssimo, e vou só trazer mais um ponto aqui, Gustavo, antes de passar a palavra, que você falou também, eu anotei aqui, tem o meu caderninho aqui, tá, gente, eu vou anotando os tópicos aqui, que o Gustavo nos disse sobre conforto incômodo. Quando ele fala sobre conforto incômodo, é aquele momento que eu vestia a jaqueta, porque é mesmo assim, para todos nós. Espírito de característica de espírito de luz. Vou dizer aqueles que eu gosto mais, tá? Gosto de vários, mais de um e menos de outro. Eu gosto muito de Joana de Ângeles, quem sabe me acompanha. Gosto muito de Emmanuel também. Mas olha, vou dizer para vocês, é muito amor, mas é uma marretada forte às vezes, tá? Que bate e machuca. Mas é mesmo para machucar, porque esse mexer é o chacoalhar da água para fazer onda, porque senão a gente fica acomodado e pronto. E aí entra naquela esfera do esperar o milagre acontecer e não trabalha. Não trabalha para quê? Para nossa felicidade. Não trabalha para essa realização desse sentido. Gustavo, vou passar a palavra para você para a gente continuar o raciocínio. Não, mas são pontos muito, muito bons, meu amigo, porque uma coisa que nós temos que ponderar, e é justamente por isso que os espíritos não trazem só conforto, mas trazem também esse incômodo, é que
O que nós estamos dizendo é que é natural que exista uma distância entre o saber e o conseguir fazer. Mas é preciso também raciocinar que fazer é uma das dimensões do verdadeiro saber. Porque, vamos dizer assim, eu não posso me candidatar para um cargo de neurocirurgião só porque eu assisti 5 séries médicas. Eu já vi. Posso saber todas as partes do cérebro, todas as regiões ali, cada função de cada região, mas se eu não peguei e fui fazer, então eu não posso dizer que sei. Eu conheço, eu tenho uma compreensão, mas eu preciso atuar. Porque o fazer é uma das dimensões do saber. Então, o professor passa o exercício de matemática, o aluno assistiu a solução, ele sabe fazer? Não sabe. Ele já sabe o conteúdo? Não sabe, ele precisa ir lá testar. Então, e aí eu quero explicar um pouquinho do que estava falando antes, para que essas ideias se encaixem, né? Mas isso é fundamental, então. Fazer é uma dimensão do verdadeiro saber. Eu não posso dizer que sei algo se eu nunca pratiquei esse algo. Eu não posso dizer que eu sei de caridade se eu nunca pratiquei a caridade. E aí é interessante porque a gente vai entendendo até os motivos da gente vir para cá, para a encarnação, né? Você estava falando aí, Nelson, e eu me lembrei, questão 230 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o espírito evolui na erraticidade? Aí os espíritos respondem assim: ó, pode melhorar muito, mas conforme seja a vontade e o desejo dele. Mas ele é na encarnação, e aí eles usam uma palavra que eu acho interessantíssima. É na encarnação que ele prova as ideias que adquiriu. Ou seja, se o exercício fosse de raciocinar, ficava por lá. Não precisava vir. Imaginemos você estudar sobre a prece assistindo uma daquelas cenas que o André Luiz descreve nos livros. Que sai luz e você fala, nossa, é outro estudo. É outro estudo. Por que a gente veio para cá? Porque existe uma dimensão desse saber, desse fazer, que não é, não é, não é que não seja possível, mas é que é muito mais difícil no plano espiritual. E por que é difícil? O sentir. Porque a gente pode ser enganado pelos nossos sentidos. Vamos dizer assim, existe uma comunidade que tem uma cultura X. Uma outra pessoa que não tem essa cultura, ela vive nessa comunidade, ela adquire essa cultura. Ela adquire esse costume. Então, imaginemos, André Luiz estava no meio de Gúbio, Aniceto, Alexandre, Jerônimo, só o benfeitor. É que fazer prece é a coisa mais fácil do mundo. Falar. Você está o tempo inteiro falando de Deus, o tempo inteiro falando de Jesus. Você até acha que você evoluiu. Aí eles falam assim: deixa eu apagar sua memória para ver se você conseguiu mesmo. Porque eles apagam a memória e fica só o sentimento. Reencarnação apaga a memória, não apaga o sentimento. O que virou sentimento vem com você. Pode apagar a sua memória o tanto que for. O que virou sentimento vem. Aí a gente vai provar se nós interiorizamos as ideias que a gente adquiriu. Porque no plano espiritual a gente adquire ideias. Aqui na Terra a gente consolida sentimentos. Então isso é importante. Isso é muito importante. E aí, claro, né? O fazer entra nessa equação toda como uma das possibilidades de alavancar o sentir. Porque eu vou para a tarefa até para identificar quais são as minhas dificuldades, quais são os meus empecilhos interiores, o que eu sinto quando eu vou fazer. Porque uma coisa é eu falar de acolher uma pessoa em situação de rua, outra coisa é ir lá. Outra coisa é ir lá, que eu vou viver aquela experiência, eu vou sentir aquilo, ver quais são os meus desafios. Porque eu vou superar esses desafios não exatamente ou não só para acolher aquela pessoa, mas para ser uma pessoa melhor.
uma pessoa que consegue superar isso. Mas aí teve uma ideia que a gente trouxe no início, que eu acho que, só para ficar claro o que estava sendo dito. Eu disse que é natural que haja uma distância entre o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer. Por quê? Porque o saber é muito mais rápido. Você avança no saber muito mais rapidamente. Mas o fazer, e o fazer aqui espontâneo, né? O fazer como um fruto mesmo do sentimento, ele é mais difícil, porque ele decorre mesmo desse processo de interiorização, de consolidação, de aprendizado verdadeiro, para que aquilo vá cada vez mais e mais facilmente se transformando em ações, em palavras. Mas o questionamento inicial é: será que o problema é esse? Será que o problema é a distância que existe entre o que eu sei e o que eu consigo fazer? Eu acho que a resposta é não. Não tem problema nisso. E diria até que é necessário que haja essa distância. Porque o dia que você conseguir fazer tudo que você sabe, das duas, uma. Ou você completou o processo, virou um espírito puro, ou você estagnou. E o seu sentir chegou no seu saber. Então, como eu não acho que a gente deve estar nem numa situação nem noutra, é natural. Porque o saber é como um horizonte. Cada passo que você dá em direção a ele, é natural que ele dê um passo também. Porque quanto mais eu conheço e mais eu consigo fazer, mais eu tenho condições de conhecer. Então, eu vou ampliando esse saber. De modo, então, que, na verdade, essa distância entre aquilo que eu sei e aquilo que eu consigo fazer, ela é importantíssima. Porque ela me mostra onde eu estou, mas principalmente onde eu preciso chegar, para onde eu preciso ir. Imaginemos que não tivéssemos mais nenhum conflito desse tipo. E alguém poderia dizer assim: pronto, completei o processo. O que seria um absurdo. Então essa distância, ela é fundamental, porque é ela que vai te dar a dimensão de quais são os próximos passos. Se eu sei que preciso perdoar e não consigo, então eu tenho aí uma lição para ser consolidada dentro de mim. Se eu sei que eu preciso ser mais afável e não sou, então aí está a minha tarefa, aí está a minha caminhada. Mas então qual seria o problema? Por que esse conflito entre saber e fazer é tão grande dentro de nós? E aí eu acredito, a gente pode explorar um pouco mais isso, mas eu acredito que esse conflito existe não pela distância que há entre o que eu sei e o que eu faço, mas a distância que existe entre o que eu faço e o que eu consigo fazer. Essa é a distância que talvez não deveria existir. Porque se eu consigo fazer e não faço, isso é negligência. Então, se alguém pode me dizer assim: mas eu não consigo perdoar. Tudo bem. Tudo bem. Então vamos dar mais um tempo para você refletir e tudo mais. Isso é uma posição. A outra é a pessoa que diz assim: eu não perdoo ele de jeito nenhum. Ele tem que me pagar tudo que ele me fez. Aí, talvez, seja uma atitude aquém das próprias capacidades. Por isso que, de certa forma, o nosso tema está inspirado também numa mensagem de Emmanuel que leva o mesmo título, Saber e Fazer. E olha como ele encerra a mensagem, que eu acho que é isso, né? É o que a gente estava falando do incômodo. É esse incômodo que esses espíritos causam na gente, justamente para fazer a gente avançar. Aí ele diz assim, ó: como é fácil de anotar, nós todos, coletivamente examinados, ou seja, ele está falando da humanidade em termos gerais, né? Ele não está falando aqui de pessoas específicas. Coletivamente examinados. Como é fácil de anotar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber. A pessoa se lança a fazer uma coisa que ela não sabe. Ela cria dificuldade. Mas agravamos consideravelmente
essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Como a dizer: "Olha, já consigo, tem coisa que eu já consigo fazer e não faço". Seja porque é trabalhoso, seja porque pede muito de mim, seja porque vai pedir um tempo que eu não sei se eu quero doar. Aí existe um pouquinho de negligência. Nós não estamos falando de uma pessoa que está em burnout. Não, nós estamos falando de coisas do dia a dia. Como dizer assim: "Poxa, será que eu precisava ter gritado como eu gritei? Será que eu precisava ter ofendido como eu ofendi?" E aí a gente vai perceber que não. Talvez eu não consiga exatamente, lidar com aquilo instantaneamente, mas ninguém está pedindo isso. O que está sendo pedido de nós é quanto você realmente consegue fazer. Então faça. Faça o que você consegue. Já será muito. Já vai ser muito. Perfeito, Gustavo. Gostei muito quando você falou dessa questão da negligência, que talvez é o pulo do gato, né? O grande senão, porque enquanto a gente não sabe, a ignorância, entre aspas, muito entre aspas, tá, pessoal, nos protege. Que a gente vai fazendo de acordo com a nossa consciência, de acordo com a percepção do que é o certo, do que é o errado, de olhar para trás, e provavelmente alguém vai se identificar aqui com o que eu vou dizer agora. É olhar para trás, lá para 5, 10 anos atrás, e ver assim: "Caramba, nossa, quanta besteira que eu fiz na minha vida e nem estava sabendo". Por quê? Porque aquele momento da consciência lá atrás não tinha a percepção, a maturidade, a reflexão que hoje você está adquirindo. Ponto. Tá tudo bem, porque assim é a caminhada, assim a gente vai evoluindo, dando os nossos passos. Agora, o mais importante, eu acho que é o que o Gustavo está tocando aqui, não é trazer para o momento do passado e nem para o futuro, mas para o agora, para aquilo que a gente consegue enxergar hoje, aquilo que a gente já sabe hoje, que temos condições sim plenas de realizar. Que a gente vai estar falando sempre aqui de escolhas, as escolhas no que é o certo, no que é o bom. Só que aí começa uma questão aqui, que é uma palavrinha que está lá no evangelho, o pessoal não gosta muito dessa palavra, que é a história do esforço. Dá até uma coceira atrás da orelha. Eita, fazer esforço, meu Deus. Entre esforço e milagre, eu prefiro a história do milagre, sabe? Que aí cai do céu, é uma mágica que acontece. Como a definição do verdadeiro espírita, que é a transformação moral e o esforço para domar as más tendências. Então é por aí, é enxergar as más tendências. São essas más tendências que é essa história do saber que o Gustavo está falando. E a gente precisa do esforço para fazer. É domar aquilo que a gente que temos condições de domar. Sabe por quê? Porque se a gente não domar, nós somos domados. A transformação moral vai acontecendo exatamente por esse esforço de ir na direção de domar essas más inclinações. Então é importante a gente entender que o processo de esforço não é aquele esforço de carregar pedra e aquela lamúria e aquela coisa que desgraça, ei meu Deus, porque esforço é uma palavra que tem um peso, né? Fala em esforço, ai meu Deus, mas olha só, é um esforço para o nosso bem, a gente está falando de novo aqui, infelicidade. O processo que a gente vai deixando, a infantilidade, o entendimento mais profundo, através dessas reflexões, por exemplo, é quando a gente entende que é através do esforço a conquista, não através do milagre. Não, desculpa, tá, pessoal? Não querendo ofender ninguém que acredite. Sabemos das convicções, crenças e ponto. Diversas maneiras de entender o Cristo, a mensagem, etc. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o que faz sentido para mim, tá? Eu vou pegar só uma frasezinha. Batei a porta e ela abrisse-vos-á. Olha só. Agora vamos trazer para a prática. Eu gosto da prática, tá? Eu gosto do exemplo. Estou sentado aqui na cadeira. Tem uma porta aqui, ó, na minha frente. Vou fazer aqui a brincadeira. Batei a porta e ela abrisse-vos-á, nos ensinou o Mestre Jesus. Só que aí, o que que acontece? Muitas vezes, não, vou ter que levantar aqui. Ei, bata esforço. Pô, vou ter que caminhar até lá, levantar da minha cadeira, tá confortável.
Ainda vou ter que fazer um movimento aqui com a mão para bater. Não, vou fazer o seguinte, vou orar bastante, eu tenho muita fé, acredito muito na espiritualidade, em Deus, para a porta se abrir sozinha. Entende? A questão da busca, do movimento, da proatividade na direção da felicidade, do encontro. A porta vai abrir se usar, ela vai abrir quando nós batermos nela. Se é para orar, vamos orar assim, para quê? Pai, me dê forças para eu levantar, porque eu sei, é isso que eu quero. Eu quero ir nessa direção para bater essa porta, eu quero que essa porta abra. Então, Pai, me ajuda aqui a levantar, a ter força de caminhar até lá, a me esforçar e fazer o movimento com a mão para bater na porta. Esse é o sentido da maturidade, entendendo a nossa autonomia, a nossa responsabilidade com as nossas realizações, que é exatamente o que o Gustavo vem nos trazendo aqui, essa conquista do sentimento. Outro ponto que eu anotei aqui, Gustavo, que eu gostei muito que você falou, do conquistar o sentimento. Nós encarnamos exatamente, simples e ignorantes, rumo ao sentimento. O sentimento é uma conquista, não vai cair do céu, não cai que nem um pix na conta. Ai, vou pedir para o pai me dar. São virtudes, é a caminhada, são realizações, é através dessa vivência daquilo que é o certo. E atenção, pessoal, isso também é outra coisa que é importante que eu quero compartilhar aqui, que é um pouco que o Gustavo falou no início, ainda há pouco, sobre toque de caixa. Às vezes nós temos aqui uma pressão muito grande conosco mesmo, porque vivemos num mundo cada vez mais acelerado e a gente mesmo quer acelerar o processo e não se aceita. Atenção, não se aceita, não aceita as nossas imperfeições, não aceita o nosso timing e quer tudo de uma hora para outra também, para ontem, já estamos atrasado e fica aqui ó, com a faca no pescoço, querendo, ou nas costas, se empurrando para ver se vai na marra. Na marra não vai, pessoal. Todos nós vamos conquistar, sem dúvida alguma, chegaremos aonde o Cristo se encontra, perfeito. Mas olha só, vai demorar um pouquinho, tá, gente? Vou lembrar vocês, calma, calma. O importante é fazer o passo a passo, o dia a dia. Olha para as tuas imperfeições, olha para aquilo que você já sabe, dá uma olhada no mundo interior, o teu eu, o teu íntimo, todas as tuas fraquezas, suscetibilidades, aquela questãozinha que você sabe que não está muito legal, sabe? Que você finge que não vê, empurra com a barriga, deixa para depois e pendura para a próxima encarnação. Então, pega ela agora e trabalha ela. Aproveita aqui que é virada do ano. Não sei quando é que esse programa vai ao ar. Virada do ano é bom que a gente tem aquelas listinhas, né? E bota lá um aspectozinho só assim, um aspectozinho moral. Esse das más tendências. Coloca lá um aspectozinho. É isso. É isso que eu vou trabalhar e buscar fazer o esforço para 2024 para fazer, sair do saber, a realizar. Escolhe um só. Tem muitos daí para frente. Eu sei, como vai passando um, vai surgindo outros. E assim a gente vai crescendo. Mas calma, não vai dar para ser o Cristo dessa encarnação. O importante é a gente continuar evoluindo, no passo a passo, no nosso tempo, dando continuidade no processo. A perseverança, a disciplina, a consistência, a permanência, a frequência. Esse é o mais importante. Agora, qual o ritmo, Nelson? O ritmo é o que você quiser, porque é de cada um, mas cuidado para não se pressionar demais, porque às vezes se exigir demais, nós nos colocamos numa baita de uma pressão, pega o chicote e fica batendo aqui nas nossas costas para acelerar mais. Calma, não precisa ser na dor, dá para ser no amor. Então entenda o teu timing, o teu processo. Exija de si, como é o desconforto que a espiritualidade nos traz, mas um desconforto proativo, se acolhendo, se amando, como a espiritualidade de luz nos faz. Eles dão uma marretada, é assim que eu enxergo, tá, Gustavo? Vou compartilhar com vocês também. A espiritualidade de luz dá uma marretada forte, mas abraça com amor, acolhimento e carinho. Não é só paulada, aquela coisa intransigente, aquela, aquela rigidez. Tem muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Então, que possamos nós praticar esse amor conosco também nesse processo de crescimento, nessa evolução, que é importantíssimo, porque muitas vezes nos falta esse amor, não só com o próximo, mas conosco também.
e a gente vai na direção do desamor, se machucando, se martirizando, se sentindo mal, porque, aí vem essa história: "Pô, Manessa, eu já sei tanto tempo, já tenho 50 anos de evangelho, poxa, eu sou espírita, eu vou no centro, eu faço o que acontece", mas continua a mesma coisa. Aí começa a se colocar para baixo, se rebaixando, se sentindo a pior porcaria do mundo, sabe. Então é importante esse sentimento, essa busca do sentido, e voltando aqui ao raciocínio que eu fugi um pouquinho, como o Gustavo falou, da questão da negligência. Passo para você a palavra, Gustavo. Acho que você tocou num ponto fundamental, meu amigo, que é essa questão do amor. Porque às vezes a gente confunde o amor com permissividade. E amor é algo bem distinto disso. O que eu quero dizer? Às vezes a gente confunde amor com o dizer sim, com o aprovar tudo, né? E na verdade, o amor, às vezes ele está muito mais no não do que no sim. E muitas vezes tem muito mais amor no incômodo que a pessoa está te causando do que no conforto que ela poderia te oferecer. Porque às vezes ela está te oferecendo conforto para você paralisar. E o outro que te ama, que se importa com você, está te incomodando para você sair do lugar e expandir. É interessante a gente pensar, né, nisso, porque quando a gente lê uma mensagem de Joana, a gente vê uma mensagem de Emmanuel, e que são mensagens fortes, né? O André Luiz tem mensagens muito fortes, assim, é porque eles se importam com a gente. Não é sinal de amor quando você deixa o outro perder as suas potencialidades. Imaginemos, a gente está numa sala de aula, a gente vê aquela criança com um talento extraordinário para literatura. E de repente a gente fala assim: ah, não, vai jogar o joguinho mesmo, tá tudo certo. Mas isso não é sinal de amor, isso é indiferença. O amor é assim: não, eu quero que você pratique, eu quero que você aprimore, eu quero que você evolua. É porque eu me importo. Então esses espíritos, eles se importam conosco, né? Por isso que vem aí essas mensagens. E aí, quando você traz essa ideia para o que você comentou do amor próprio, do amor para consigo mesmo, aí faz muito mais sentido. Eu me lembro, há um tempo atrás, que eu tinha que entregar uma demanda e, e eu tinha a princípio eu teria 2 semanas para fazer a demanda. E aí era um profissional, um trabalho profissional. Aí os colegas de trabalho chegaram e falaram assim: olha, na verdade mudou um pouquinho os planos. Isso é uma quarta-feira. Então, nós vamos precisar entregar até sexta-feira da semana que vem. Então, eu perdi praticamente uma semana, uns 4 dias mais ou menos, que eu tinha extra. Então, o meu prazo foi reduzido demais para o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a fazer e fui pesquisando o que eu não sabia, juntando as coisas, e no final entregamos. Chegou na sexta-feira, falou: ó, tá pronto aqui a minha parte, o que eu precisava fazer. A hora que eu entreguei, aí eu fiquei pensando assim: puxa, nem os meus projetos eu trato desse jeito. Nem os meus planos eu faço desse jeito. Com tanta dedicação, com tanto carinho. Por que que precisa ser, assim, por que que os meus projetos, para mim, né, enquanto pessoa, enquanto espírito, por que que os meus projetos ficam negligenciados quando que para os outros que tem prazo, que tem isso, que tem aquilo, eu vou e me dedico, me esforço e faço? Assim, por que que o meu propósito vale menos, né? Não é desvalorizar o do outro, é valorizar o meu tanto quanto, né? Porque aí eu começo a não é excluir nada, mas é perceber onde é que eu vou dar enfoque, onde é que eu vou focalizar as minhas energias. E eu me pergunto desde então: existe para mim algum projeto mais importante do que a pessoa que eu quero me tornar? Não, não existe. E não é um egoísmo. Aí esse também é um ponto importante. Isso não é egoísmo. Por quê? Porque eu não posso evoluir pelo Nelson. Eu não posso evoluir pelo Vitor Hugo. Não posso. Eu só posso evoluir por mim.
Não dá. Eu até brinco assim, se desse para um espírito evoluir pelo outro, Jesus já teria evoluído por nós, certamente. Ele nos ama demais para não fazer tudo ao seu alcance. Ele já está fazendo tudo ao alcance dele. Se nós estamos onde estamos, é porque precisa de uma coisa que é nossa. De modo então que, quando a gente vê essa questão do saber e fazer, e por isso comentávamos, né, que o problema maior é quando existe essa distância entre o que eu faço e o que eu conseguiria fazer. Porque demonstra que eu estou negligenciando o projeto mais importante da minha vida, que é o espírito que eu quero ser, que é a pessoa que eu quero me tornar. Não só, não só por um egocentrismo de dizer que eu vou cuidar só do meu, mas porque eu compreendi que esse é o meu papel. Essa é a minha tarefa. A minha tarefa é me tornar uma pessoa melhor. Essa é a minha principal tarefa. Eu não nasci com outro propósito senão o de me transformar numa pessoa melhor. E por que negligenciar? Então, não é a angústia do desespero que quer dar passos maiores do que a perna na evolução, e era o que foi o que o Nelson ressaltou, e isso é importante. Não dá para fazer evolução apressada. Não, por quê? Porque evolução não é uma corrida. Não ganha quem vai mais rápido. Não é assim. A evolução não é uma corrida. Então não dá para ir depressa, porque nós não estamos correndo. O que que dá para fazer? Dá para não perder tempo. Mas tem um prazo aí que não dá para acelerar muito. O que que dá? Dá para não perder tempo. É diferente. Então, eu tentar dar passos maiores do que a minha perna tem só um problema. Eu posso dar um, eu posso dar dois. Quanto eu consigo caminhar dando passos maiores do que a perna? Em termos práticos, eu digo assim: não, eu vou evoluir. Pode pôr 7 dias por semana, 1 hora por dia, trabalho de caridade. 7 dias por semana, 1 hora por dia de estudo. E aí eu começo a montar uma rotina insana. Isso é querer dar passos maiores do que a perna. Você aguenta uma semana, aguenta duas, você aguenta 5 anos, 20 anos, um século. Dá? Eu posso dar um passo maior do que a perna, mas quanto eu consigo caminhar nessa intensidade? De modo então que, e aí foi algo que você comentou, Nelson, acho que é bem oportuno, vale caminhar devagar e sempre, ou muitos saltos para desistir depois? Jesus não está preocupado com o quanto nós vamos fazer. Isso não é preocupação de Jesus. A maior preocupação de Jesus é como nós vamos fazer, como nós vamos conduzir esse processo. Como um desesperado que quer chegar mais rápido, ou como um filho de Deus que vai aproveitar a caminhada? Perfeito, Gustavo. Falando sobre isso, a gente vai falar esse processo do fazer é o exercício. O exercício é o fazer. Retomando, como a gente falou ainda há pouco, o Gustavo ressaltou agora, repetição, disciplina, perseverança. Processo aqui vou ajudar, tentar dar algumas dicas, algumas dinâmicas para quem nos assiste, de como é, porque às vezes a gente está muito perdido entre saber e fazer. Algumas ferramentas, alguns caminhos que podem auxiliar da gente colocar, planejar direitinho. Então vamos lá. Primeiro, dá dica, tá? Anota aí, papel e caneta, olha só. Primeiro passo. Primeiro vamos escolher o caminho. Vamos escolher o caminho. Através do intelecto, é aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer buscar, a nossa intenção, pensando lá na frente, ok? Mas calma, calma.
principalmente. Calma, vou falar mais uma vez. Calma, tá? Segundo passo é colocar as metas, pequenas metas palpáveis para alcançar esse objetivo. Tem uma vou abrir um parênteses aqui para comentar, que me veio à cabeça agora, um estudo que eles fizeram, que é muito interessante, tá, um estudo, de psicologia que eles fizeram com o exército de ponta de Israel, mas isso há muitos anos atrás. Eu já li esse estudo há mais de 10 anos atrás, muito antes da guerra, que agora Israel tem guerra, que é o seguinte: eles pegaram um grupo de elite, isso tem muito a ver com o ser humano, tá, não é só o grupo de elite do exército não, tem a ver com o Nelson, com o Gustavo, com você que está me escutando. Eles pegaram um grupo de elite, 2 pegaram um grupo e separaram em 2 e colocaram numa mata fechada e disseram: "Olha só, vocês vão caminhar tantos quilômetros", era muitos quilômetros que eu não lembro agora quantos, "e vocês têm que chegar lá até o final. Mas não tem direção, tem que seguir por aqui e vamos embora, e segue o teu caminho". E era uma coisa que exigia bastante daqueles profissionais, daquelas pessoas. Porém, todos eles tinham condições de realizar. Para um grupo fizeram isso, largaram eles e vai lá e caminha. E para o outro grupo falaram a mesma coisa, só que fizeram o seguinte, fizeram marcações, repetir, marcações, quilômetro a quilômetro, de 5 em 5 quilômetros e por aí vai, para ir pontuando essa caminhada. Muito bem. E com isso fizeram um acompanhamento do grupo para entender a dinâmica, como é que eles iriam reagir. Lembrando, os 2 grupos tinham as mesmas condições de caminhar aquilo, e o caminho era o mesmo. O que aconteceu? Acho que não é surpresa para ninguém, mas vamos lá. Passado alguns poucos quilômetros, o grupo que não tinha as marcações, um já começou a falar: "Ih, tá longe demais", o outro: "Ah, não, vamos desistir. Ah, não sei se a gente já caminhou a metade ou se já caminhou pouco", perde a referência, não tem ideia. E começou a desestruturar o grupo e isso acabou que o grupo não conseguiu cumprir por problemas internos de gerenciamento, de saber o passo a passo que estavam caminhando, onde é que eles estavam naquela caminhada. Agora o outro grupo, como tinha ali a marcação de tanto em tantos quilômetros, automaticamente eles utilizaram aquilo para quê? Para se retroalimentar e: "Caramba, já avançamos tanto, não, falta mais um pouquinho, vamos lá", e às vezes um estava mais cansado: "Olha, a gente já avançou tanto e vamos continuando". Isso ajudou a marcação aos pouquinhos, para alcançar o objetivo final. Ponto, acabou a história. O que a gente pode utilizar isso, esse exemplo, para a nossa vida, para a nossa dinâmica? Voltando agora ao exercício que eu falei, que abriu parênteses, parênteses foi gigante. Vou fechar o parênteses agora. É colocar pequenas metas realizáveis para alcançar esse objetivo. É saber o objetivo primeiro, a parte intelectual, pontuar ele, colocar lá na frente. Agora, como é que vai ser a minha caminhada, o meu dia a dia? Quais são essas pequenas metas que eu tenho que colocar para aos pouquinhos dando esse passinho à frente, e depois o outro passinho à frente, e depois mais um. Esse é o exercício, é o movimento do trabalho, então pontuar é muito importante também, vou te explicar por quê, psicologicamente. Alcançando, passando esse tal quilômetro próximo, passa a ter aquele sentido proativo, aquela satisfação de realização. "Caramba, eu consegui. Poxa, já consegui mais um quilômetro. Caramba, fiz o esforço e valeu a pena. Vou dar mais um agora, vou fazer mais um esforcinho". Então é importante a gente colocar. Vou dar um outro exemplo aqui prático que acontece muito nessa história de caminhada não, vamos trazer um outro exemplo aqui. Exercício físico. É assim, também virada do ano tem muito disso, tá, vê se alguém se reconhece aí. "Ah, eu quero emagrecer". Aí coloca a meta pro verão não, no Brasil agora é verão, carnaval já é agora, então tem que para o próximo verão, verão de 2025 eu quero perder tantos quilos, e aí eu vou entrar para academia, vou fazer os exercícios físicos, vou malhar, vou fazer o aeróbico, vou perder peso, vou fechar a boca, vou fazer acontecer. Só que o que acontece muito aqui, muito normal essa dinâmica, a pessoa coloca lá a meta de: "Quero perder 10 quilos", vamos dizer assim, 10 quilos. E começa enlouquecidamente a ir para academia e fazer 3 horas de academia, passando mal, suando, já não come mais nada. E aí vem um pouco nisso que o Gustavo falou, é um passo maior do que a perna.
e aí consegue um dia, dois, e naquele primeiro momento, agora a minha vida mudou, agora virou, agora o ano de 2024 vai ser sensacional. Passado algum tempo, pessoal, não vai sustentar. Infelizmente, seria bom se a gente conseguisse, mas eu passo maior que a perna. Aí o que vai acontecer? Passado uma semana, 2, 3 semanas, não sei, cada um tem o seu time, já não aguenta mais, porque já está passando mal, está cheio de dor no corpo, e aí acontece o efeito rebote, que é pior ainda. Qual é? "Ah, para mim não tem jeito". Aí pronto, aí bota a estaca na cabeça, né. Já não dá mais, agora não consigo mais emagrecer, o meu objetivo da minha vida, porque eu não consigo, eu tentei, juro que eu tentei, mas eu não consigo. Peguei esse exemplo para falar aqui de academia, de coisas muito, materiais, falando, que também são importantes, são objetivos. Se você tem o objetivo de perder peso, por que não? Bote isso como uma meta material. Mas, principalmente, a gente está falando dessas metas morais, do crescimento, da evolução, nós, enquanto espíritos que somos. Por isso que eu falei da listinha lá, bota na listinha essa sua má tendência, essa sua tentação. Sabe a história da tentação? Bota lá a tentaçãozinha para trabalhar ela, porque ela é tentação para você. Porque tem a ver com o teu aspecto moral, provavelmente. E o que é tentação para você, para mim não é, e pode ser para o Gustavo e vice-versa. É um aspecto muito pessoal, individual de cada um. Agora, voltando ao exercício aqui que eu estou fugindo de novo, esse processo do fazer. Vamos lá. Qual é um método saudável, natural, proativo, benéfico? É o seguinte: se eu tenho a meta, vamos lá, pessoal, com calma, vou repetir calma. Se eu tenho a meta de emagrecer 10 quilos para o ano, olha só, divide 10 quilos por 12, vai dar o quê? 800 gramas? Me ajuda aqui, Gustavo, que eu sou ruim de matemática. 800 gramas por mês? É isso? Pronto. Se eu errei, me desculpa, tá, gente? Matemática não é meu forte. Olha só, não é para. Porque o pessoal já. Ah, não, já perdi 3 quilos, é agora, vou conseguir. Mês que vem já consigo. Calma, a meta é para o ano. Então vai, faz uma alimentação junto ao nutricionista, busca ir reduzindo aos poucos, gradual, e acostumando o seu organismo com a ingestão de gorduras, açúcares. Faz um exercício físico? Faz, mas não precisa estar enlouquecidamente 3 horas na academia. Tenta 20 minutos, meia hora, entenda seu processo, o seu ritmo. Entenda o esforço que você vai fazer, mas sem se degladiar. Aí passado um mês, 2, já conseguiu reduzir um pouco a ingestão daqueles alimentos porcaria que você já comia, né, e já está fazendo um exercício físico, já consegue 20 minutos, aumenta um pouquinho para 25, 30, faz um esforço agora, hoje só, poxa, hoje eu não vou comer o chocolate, talvez eu coma amanhã. É gradual, é paulatino, é aos poucos. Indo assim aos pouquinhos, a gente vai construindo esse novo eu, esse novo movimento, para lá no final do ano a gente alcançar sólido, firme, essa busca desse objetivo que a gente colocou nos 10 quilos. Trouxe aqui, pessoal, um exemplozinho do dia a dia. Eu gosto, vocês sabem, dos exemplos do dia a dia, mas é importante, vou ressaltar: entenda as tuas demandas a nível moral. Entenda o que você já sabe, a tua consciência já te diz, o que hoje você vislumbra e sabe aí que você está fazendo que não está certo ou que poderia estar um pouquinho melhor. Ninguém está aqui para julgar ninguém. A tua consciência vai dizer para você e você sabe. E aliás, vou até fazer uma pergunta, Gustavo, para você, que você levantou uma pergunta logo no início, já alguns minutos atrás. Você falou sobre o processo da consciência e a cobrança interna de si mesmo, algo do tipo. Desenvolve isso para a gente, por favor, Gustavo. Vamos lá. É, é, é interessante a gente pensar que existe dentro de nós a lei divina e que todo mundo que já leu, viu um pouquinho do Livro dos Espíritos, vai lembrar lá das 10 leis morais que Kardec apresenta, e uma dessas leis é a lei de progresso. A lei de progresso é o determinismo divino para que a criação avance para a perfeição.
E aí os espíritos vão dizer que o progresso ele pode ser atrapalhado, ele pode ser dificultado, mas ele nunca pode ser interrompido, porque o progresso é como o desenvolvimento do corpo humano. Imaginemos que uma criança diga assim: eu não quero virar adulto, mas meu amigo, ela pode querer o tanto que ela quiser. Ela não vai conseguir impedir que o corpo dela se desenvolva. Ela pode lutar contra isso o máximo que ela der conta. E aí a gente vai ver que, de fato, essa é uma luta que acontece muito. Aí tem cremes, tem um monte de coisa que as pessoas buscam para evitar esse envelhecimento, mas não tem como parar. O progresso é mais ou menos assim. Ele não tem como ser interrompido. De modo, então, que essa lei, ela se reflete dentro de nós como uma vontade de melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero aprimorar. É um desejo natural. Querer ser melhor, portanto, é natural. O que não é natural, ou pelo menos não deveria ser? Querer já ter alcançado a melhora. Eu não quero só melhorar. Eu queria já ser o melhor. Aí nós temos um problema. Porque aí nós temos um discurso do orgulho. Eu não. Veja, se eu hoje me vejo como uma pessoa egoísta e desejo não ser, é progresso. Se eu já queria não ser, é orgulho. Qual que é o problema? Eu sou imperfeito mesmo, né? Qual que é o problema? Por que isso é tão vergonhoso? E aí a gente percebe que isso é um discurso do orgulho, né? O fato de já querer ter alcançado, justamente porque a gente tem vergonha de não ter alcançado ainda. Mas quem que está ferido nesse processo aí? Quem que está ferido porque eu não alcancei a perfeição ainda? Meu orgulho. Não é que a humildade aplaude a imperfeição. Não, mas a humildade aceita a imperfeição. Como dizendo assim, olha, eu sou invejoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta. Eu sou. A humildade aceita e por isso transforma. O orgulho recusa e por isso estagna. E aí o orgulho é prejudicial nesse processo porque eu começo a negar as minhas imperfeições como se isso fosse fazer elas deixar de existir, só que não adianta nada. É por isso que o processo de evolução espiritual, ele não é um processo de aparências. Você não vai parecer um espírito puro, você vai ser um espírito puro. É diferente, bem diferente, né? Pelo orgulho, bastaria a aparência. Basta. Basta eu parecer caridoso, basta eu parecer inteligente, basta eu parecer culto, basta eu parecer. Por orgulho, isso satisfaz, mas não para o espírito. De modo que o conflito que comentávamos diz respeito a isso. Eu querer melhorar é saudável. Por isso que nós não estamos fazendo uma apologia à inércia. Nós não estamos dizendo que não, todo mundo tem que ficar onde está. Não é isso. Porque é natural do nosso espírito, de quem a gente é. É natural que a gente queira avançar. O que a gente tem que ter cuidado é com esse desejo que muitas vezes a gente tem de já querer ter alcançado. Porque isso demonstra que eu estou em busca tão somente do resultado. Mas e aí eu já encerro para poder passar para você, Nelson. Aí tem uma coisa importantíssima. Por que o orgulho quer a aparência? Porque ele acha que o valor está na aparência. O orgulho acha que o importante é a aparência da virtude. E olha como que isso está presente na nossa vida. A gente busca muitas vezes o resultado, porque a gente acredita que o valor está no resultado. Então, por exemplo, assim, eu quero lucro, custe o que custar. Porque eu acho que o bom é o lucro. Porque eu acho que a beleza está no ponto final. É isso que eu estou querendo dizer.
Mas olha como que não é assim. Imaginemos que eu chegue para você agora e falo para você assim, olha, tá aqui, ó, o troféu do, do maratonista que ganhou a última maratona. Toma aqui para você, ó, primeiro lugar. Vale alguma coisa? Esse troféu não vale nada. É a recompensa. Foi o que a pessoa ganhou quando ela completou a maratona. Mas se eu chego para você e te dou o troféu, eu te dou até medalha. Ó, tá aqui a medalha, tá aqui o troféu, parabéns. Mas você, mas eu não fiz nada para merecer isso. Mas bem, pois é. Onde que está o valor do troféu? Não é no troféu. É no percurso que foi percorrido para ganhar o troféu. É por isso que esse troféu tem valor. Ele não tem valor pelo que ele é. Ele tem valor pelo caminho que foi percorrido para alcançá-lo. Isso é importante. Porque a gente acha que a recompensa está na virtude. Mas a virtude é resultado. O valor da virtude está no caminho percorrido para alcançá-la. Por isso que aquela pergunta feita por Santo Agostinho, né, que deixou ele é, sem, quase que sem resposta. Ele falou assim: por que Deus já nos criou perfeito? Por que ele já não fez isso? Imaginemos, Deus chega para você e fala assim: olha, pronto, você está perfeito, meu filho. Será que tem valor? Será que tem valor? Então, estou dizendo isso porque se a gente vive um conflito entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, esse conflito pode não ser ruim, ele pode ser saudável, porque é importante, significa que eu já estou tomando consciência de que o que eu sou hoje, o lugar que eu estou, não é o melhor lugar que eu posso estar e eu posso melhorar. Bacana. Mas se isso vira uma guerra dentro de mim, a ponto de prejudicar o meu processo, a ponto de fazer com que eu busque as aparências da virtude, tamanha a minha vontade por alcançá-las, opa, espera aí um pouquinho. Talvez eu precise ter mais calma. Talvez eu preciso passar, e aí você tocou num ponto, Nelson, que eu acho que é fundamental, aceitar-me, quem eu sou. Por quê? Porque aí é que é para fechar mesmo. Ter imperfeições não é problema. Não tem problema. É uma condição de agora. Imaginemos que a gente olhe para uma criança que não sabe andar ainda e a gente começa a julgar ela porque ela não sabe andar, mas isso é uma loucura. É a condição dela naquele momento, ela não consegue andar. E qual que é o problema disso? Tendo ali o organismo preparado, dali um tempo ela vai andar. Então, se naquele momento ela apresenta uma incapacidade, aquilo é momentâneo. Então, o nosso problema não é a imperfeição. Porque a imperfeição é do nosso processo. A gente é criado simples e ignorante. É claro que a gente vai ter as imperfeições. Qual que é o problema? O problema é quando eu me comprazo das minhas imperfeições. O problema é quando eu escolho as minhas imperfeições. Ou quando eu escolho não combatê-las. E aí eu vou em busca da aparência da perfeição. Isso é um problema. É um problema do ponto de vista que nós estamos perdendo tempo. Basicamente, esse é o problema. Dali um tempo, eu vou perceber que eu não construí nada. Dali um tempo, eu vou perceber que eu fiz um castelo de areia. Qualquer coisinha derruba. Aí eu vou ser chamado a um processo mais honesto. Comigo mesmo, com quem eu sou, com quem eu quero ser. E aí o conflito vai existir, porque é bom que ele exista, mas não mais como uma coisa que vai me atrapalhar, pelo contrário. É um conflito que me impulsiona. Mas não, eu estou egoísta nesse momento, mas eu quero deixar de ser. Eu quero realmente deixar de ser. Tá tudo bem ser egoísta. O que não tá tudo bem é querer permanecer egoísta. Aí tem um problema, a gente pode abordar, mas
Então, é esse processo da aceitação e do impulsionamento, para que esse conflito seja combustível da minha evolução e não obstáculo a ela. Perfeito, Gustavo. E anotei aqui e vou te dizer, ó, aparência da virtude, orgulho. Gostei muito desse desenvolvimento que você fez. Já vou copiar e colar em palestra na frente. Gostei dessa tua abordagem. E você falou uma coisa aqui, falou bastante coisa, né? Mas tem uma coisa aqui que eu quero pontuar, que é assim, quando Jesus vem com o dedo na ferida, tá? Que é aquela que, nossa, a pessoa não gosta muito de ouvir isso. E olha, não, o Nelson está falando, não, tá? O Nelson só vai repetir. O Cristo que disse: Eu vim para os doentes. Vou repetir. Eu vim para os doentes. Doente não é o outro. O doente é você. O doente é o Gustavo, é o Nelson, tá? E você aí que me escuta. Sei que você fica chateado, fica bravo comigo, mas por que que é dedo na ferida? Porque vai direto nesse orgulho aí nosso, direto. Como assim eu sou doente? Quem és tu, Jesus, para falar que eu sou. Espera aí, calma, pessoal, calma. Vamos com calma entender que muita gente não tem o acesso ao contato principal, principalmente não, primordial. Entender cadê o teu orgulho, cadê o teu egoísmo. Porque se você não enxergar, o que que você vai trabalhar? Se o Nelson, vou falar de mim, Gustavo vai falar dele, você vai falar de você que me escuta. Se eu, Nelson, não enxergo o meu orgulho e o meu egoísmo, como é que eu vou melhorar? Ah, não, sou o rei da cocada preta. Isso aí, Deus que errou, caí da boca da cegonha. Devia ter encarnado em outro mundo. Não, não era. Eu devia ter vindo já no mundo regenerado, melhor, já no mundo feliz. Tem uma coisa errada aí. A matemática não bateu. Quem não é espírito missionário aqui está provando ou está espiando? Qual é a característica? Orgulhoso e egoísta. Não para condenar e o peso da desgraça, o seu condenado, o seu orgulhoso, seu egoísta e se sentar mal, não. É esse sentido bonito, proativo, que o Gustavo trouxe agora. Qual é o sentido bonito e proativo? Da aceitação. E a gente tem uma dificuldade enorme de se aceitar, porque exigimos uma perfeição que ainda não existe nesse momento. Vou repetir, não vai ser dessa, pessoal. Então passe a aceitar você imperfeito como é, errando. Olha, esse negócio de erro, então, meu Deus do céu, como a gente tem dificuldade de aceitar os nossos erros. A nossa caminhada é: vamos tentar, vamos agir, se movimentar. E na tentativa vai ter 2 caminhos, 2 resultados: o erro ou o acerto. Claro que vamos tentar errar menos, mas o erro faz parte da caminhada. Ah, eu caí, Nelson, errei, mas eu tentei de novo, errei de novo. Ah, eu tentei de novo, errei de novo. Olha só, isso é dinâmica da encarnação. Muitos de nós estamos aqui errando já, ó. Mais cedo ou mais tarde a gente vai aprender a fazer direito e vai acertar. O processo é esse. Então vamos entender o processo, se aceitar o processo, nos aceitando dentro desse processo como uma condição natural e normal. O problema às vezes acontece exatamente quando nós erramos e criamos um grande drama. A gente erra e cai no chão. Aí pronto, mundo, para, dá pause, puxa o freio de mão. Meu Deus, eu não deveria, eu não poderia. Aí nesse movimento, o que está acontecendo? A gente está no chão, não se levanta, se sente mal, pega um chicote, uma chibata para ficar se batendo, se martirizando, porque eu não deveria ter errado, e olha que besteira que eu fiz. E o mais importante a gente não faz qual é? Levanta e anda, caminha, faz de novo, tenta de novo. Não é sobre o erro, não é sobre a queda, mas a capacidade de estar sempre levantando. Porque eu já errei no passado, eu ainda erro hoje, eu sei que eu vou errar no futuro. Claro que eu não vou me comprazer com isso, mas eu vou tentar, de acordo com as minhas limitações, fazer melhor e errar menos. E essa é a caminhada proativa, se aceitando como nós somos. Aceitando que nós sim somos simples e ignorantes, rumo à perfeição, e essa evolução vai acontecer como? Experienciando, vivendo, errando e acertando.
Então esse processo de aceitação que o Gustavo falou, eu vou frisar aqui, é primordial. Porque o que acontece, meu pessoal, olha só, é que nós não aceitamos nem o outro e nem a gente mesmo. A gente não aceita nada. Muitos de nós aqui, eu vou dizer, tá? Espíritas, focamos no Cristo, que é meta, sem dúvida nenhuma, é o objetivo, ok? Mas não é comparação. Se for para comparar, a gente vai estar sempre perdendo. É a meta para a gente alcançar, ok? Importante, importante. Ou então, esses espíritos todos de luz, benfeitores, que estão nos orientando, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, enfim, como queira chamar, esses espíritos de luz que trazem tantas informações, que trabalham nos movimentos caritativos de ajuda, que estão aqui nos auxiliando, dando todo o suporte na positiva. A gente também aceita eles muito bem, mas olha só, o resto, quem está aqui embaixo, quem é doente, não, não quero nem saber. Ô vizinho, ô da família, ou você mesmo, eu mesmo, também não me aceito, não. Fico só ali, ó. Olho para cima e ó. O aprendizado do amor é com tudo e com todos. Com aquele que você se dá muito bem, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade de luz, com o teu mentor, com toda essa pleiade de espíritos benfeitores, mas também com o teu vizinho cri-cri, com aquele funcionário que trabalha no teu trabalho chato pra caramba, com aquele outro falando que você não tem nada a ver, não gosta dela, com aquele malfeitor também. Mas olha só, o processo de aprendizado do amor, a gente não está falando do amor sentimento. Não exija de você amar sentimentalmente, como você ama o seu filho, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, aquela pessoa que não bate, que você não vai com a cara e que tem uma vibração nada a ver. Mas você pode amar ela se comportando com ela de acordo com como você gostaria que ela se comportasse contigo. Isso, por exemplo, é uma forma de amar. Fazer com outro que gostaria que fizesse contigo. É nessa tentativa e erro que a gente vai aprendendo a aceitar o próximo. Aceitar o próximo como ele é, com as imperfeições que ele tem. Como o Gustavo falou, ele não sabe andar e está tudo bem, um dia ele vai aprender. Eu não sei andar, está tudo bem, mas eu quero aprender e vou me esforçar para aprender. E não ficar, você é uma porcaria, você não sabe andar. Ou dizer para si mesmo, eu sou uma porcaria, eu não sei andar. Olha o movimento negativo do desamor e o outro movimento, a proposta amorosa, acolhedora, se aceitando a si próprio, entendendo as minhas limitações, mas me esforçando. Então, eu quero aprender a andar. O que eu vou fazer? Quais são os recursos que eu vou buscar para aprender a caminhar? Gustavo, passa a palavra para você. É bem isso mesmo, meu amigo, porque certa vez estava ouvindo uma pessoa falando sobre astronomia, gosto muito de astronomia, e ele disse assim, estudar astronomia é bom, que a gente vai ficando mais humilde, né? Tem uma foto muito famosa que o Carl Sagan pediu para que a NASA tirasse, quando uma das naves, uma das sondas, né, que a NASA mandou para explorar o espaço, estava passando perto de Saturno. Aí o Carl Sagan falou assim, vira ela e tira uma foto da Terra, só para a gente ver como é que é. Aí você pega a foto e fala assim, cadê a Terra? Assim, aí tem um pontinho azul assim na foto, né? Então é bom estudar, nem só do sistema solar, a Terra já era um pontinho. E eu estou dizendo isso porque uma vez estava na reunião mediúnica e o espírito disse assim, ó, meu filho, não se preocupe em fazer muito. E aí eu perguntei por quê. E ele disse assim, porque nunca será muito. Nunca vai ser muito. O que é muito? Você impactar uma cidade, um país, um planeta? Só no sistema solar você vai ter mais 7. Então não se preocupe em fazer muito. Aí eu fiquei impactado e aí ele falou assim, mas também não acho que você está fazendo pouco. Porque quando você pensar que está fazendo pouco, lembre que você é um filho de Deus e você tem valor, você tem importância. Então, o grande ponto aqui é não preocupa com a velocidade,
não preocupa com a quantidade. Preocupe-se com constância. Constância. Porque constância no tempo vale mais que quantidade. Qualquer quantidade que você pensar e qualquer velocidade que você pensar. Se eu te disser assim, ó, eu participo aqui de um grupo, nós distribuímos 10 marmitas por mês. Eu falo assim, não, mas 10 marmitas por mês? Mas tem 40 anos que a gente faz isso. Aí a coisa muda, né? De figura. Ou seja, a constância, permanência naquele processo. Porque no final das contas é isso que vale. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito impactante nesse sentido, quando Kardec pergunta: pode um espírito superar todas as imperfeições numa encarnação só e sair daqui perfeito? O espírito fala assim: não. Porque o que julgais perfeição está longe de ser perfeição. Então não preocupemos com isso. Nessa encarnação, no nosso atual momento, nós não conseguiremos ser perfeitos. Isso não é, como o Nelson falou, né? Isso não é para te provocar, não é para te chatear. É assim. Não vai dar. Então, despreocupemos-nos de fazer muito ou de fazer rápido. Preocupemos-nos em fazer aquilo que conseguimos fazer. Mas eu consigo só uma vez por semana fazer um trabalho de paz. Assim, então faz. Porque não conseguir fazer muito não é justificativa para não fazer nem um pouco. Eu não conseguia dar paz todos os dias, então eu não dei dia nenhum. Mas aí é pior. Porque eu não posso fazer o muito, eu não posso deixar de fazer o pouco. Considerando que o pouco feito com sentimento, com presença, com vontade, com intenção, isso vale. Porque no final das contas, o que a gente está tentando é aprimorar o nosso coração. Então, se eu tenho propósito, se eu tenho intenção, se eu tenho vontade, se eu tenho sentimento, então é isso. Né? Para que então a nossa caminhada ela seja mais serena e firme, pacífica e enérgica, sem querer avançar demais, rápido demais, mas sem perder muito tempo. Aí vamos realizando o nosso processo, né? Perfeito, Gustavo. Gustavo, vou passar a palavra para você agora. Te peço para você fazer as considerações finais e fazer uma prece para a gente de encerramento. Pode ser? Combinado, pode sim, meu amigo. Só agradecer, também foi um presente ao meu coração, a gente poder passar esse tempinho juntos, agradecer a todos que acompanham e que acompanharão no futuro, que Jesus possa sempre nos envolver e nos fortalecer. E a caminhada não é fácil, mas a gente precisa ir adiante, né? Então, quem se sentir à vontade é fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Senhor Jesus, aqui reunidos em prece, te agradecemos pela oportunidade do aprendizado, do aprimoramento, do esclarecimento, da renovação interior, a fim de que avancemos, se não 1 metro, 10 metros, pelo menos passos, pequenos passos, mas que ao longo do tempo, com paciência, respeito e, sobretudo, vontade, sejamos cada vez melhores dentro de nós mesmos, uns para com os outros. Que assim seja.